E aí galera, tudo bom? Meu nome é Daniel. Eu sou o Eric. Eu sou a Martinha. E eu sou a Teodora. Hoje nós estaremos fazendo um podcast sobre alguns assuntos que geram preconceito na nossa sociedade. Eu estarei começando sobre homofobia. Então, por que esse tema? Eu quis trazer esse tema para mostrar as estatísticas de morte, homofobia e curiosidades, o movimento LGBTQIAP+, que age em busca da igualdade social e que ele está presente no nosso dia a dia e que também não é uma doença. Aqui eu estou trazendo uma diversidade e seus símbolos. Conforme eu vou falando, vocês podem acompanhar aqui que tem a sigla, o significado e as bandeiras aqui do lado. Eu estou falando sobre a sigla L, que significa lésbica, mulher que se atrai por outras mulheres. A sigla G, que significa gay, homens que se atraem por outros homens. Também temos a sigla B, de bissexuais, que significa uma pessoa que se atrai pelos dois gêneros. Temos também, logo em seguida, a sigla T, que significa transgênero, travesti e transexuais. E sobre isso, a minha amiga a Teodora queria abordar um pouquinho mais. Vou dar uma complementada falando pra vocês o que seria. O transgênero é uma pessoa que nasceu com um sexo, mas não se identifica. Porém, ela não faz necessariamente uma cirurgia ou uma transição, ela não passa por uma transição para trocar de gênero, mesmo que seja somente a roupa ou um corte de cabelo. Não, ela pode continuar se vestindo, por exemplo, um homem ou uma mulher pode continuar se vestindo de forma afeminada, mas se identificar como um homem. Já o travesti é uma pessoa, normalmente homens, que não se identificam com o seu gênero e também não necessariamente passam por uma cirurgia. Já o transexual é a pessoa que passa então por uma cirurgia, já que não se identifica com o seu gênero, ou a cirurgia ou uma transição. Seguindo, temos a letra Q, que significa queer, e a Martinha também gostaria de complementar, falar um pouquinho. Bom, gente, essa sigla ela não é muito comum aqui no Brasil, a gente vê mais lá nos Estados Unidos. Ela significa estranho, que é alguém que não se identifica com nenhum dos gêneros citados. Isso. Também temos a letra I, que significa intersexual, e que a Martinha também vai dar uma abordada sobre o assunto. Bom, o intersexual é a pessoa que nasce com dois gêneros. Um exemplo que a gente tem é a Karen Bakini, que faz vídeos de make. Ela tem, pra quem quiser saber mais, né, sobre o intersexual, ela tem um vídeo de 30 minutos no YouTube que explica certinho como é, o que é, como que ela fez hoje. Então ela aborda bastante isso. Tem também no TikTok, ela dá uma explicadinha. É isso. Seguindo, temos a letra A, que significa assexual. Pessoas que não se atraem sexualmente por outras pessoas. Podem até rolar algo do tipo, como beijo e tudo mais, mas não algo sexual. Temos a letra P também, que significa pansexual, que a Teodora gostaria de complementar o assunto. Complementando então, o pansexual é a pessoa que só costuma sentir atração se ela tiver algum contato com a pessoa. Por exemplo, ela não se relaciona com outras pessoas que ela não conheça. Por exemplo, uma festa de carnaval, vou ficar com aquela pessoa. Não. O pansexual só consegue beijar, por exemplo, se tiver algum contato com a pessoa. Seguindo. Só complementando um pouco Claro. do pansexual também, é que não ele não precisa ser homem ou mulher, ele vai ficar então com qualquer um daqueles ali, portanto que ele sinta algo, se ele sentir, ele vai ficar. Seguindo, temos o número de mortes violentadas de LGBTs no Brasil entre 2000 a 2021. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês que está mostrando estatísticas de mortes e também não só mortes, mas como homofobia, espancamentos e tudo mais. Nós podemos ver que em 2000 até mais ou menos 2010 ali o índice não era tão alto como os anos seguintes. Mas até entra a questão que muitas pessoas não denunciavam por medo ou algo do tipo. Eu trouxe também aqui uma notícia que um arquiteto gay, ele foi vítima de espancamento em festa em Ponta Grossa e corre risco de perder a visão. Seguindo, teria um serial killer de gays do Paraná e Santa Catarina, e ele foi condenado a 104 anos de prisão e acabou matando 20 homens gays. Trouxe também aqui algo para mostrar para vocês que a homofobia é crime sim, pela lei número 8.727 de 2016. Temos o artigo 20, parágrafo 2º, que cita: assim, qualquer dos crimes previsto neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena vai ser uma reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos aos locais destinados à prática esportiva
artísticas ou culturais destinados ao público, conforme o caso. Ou seja, vamos supor que eu vou em algum estádio e sofro homofobia. Se por acaso eu denunciar e a lei for colocada em cima disso tudo, a pessoa que acabou fazendo homofobia, né, citando em cima de mim, vai ganhar uma pena, uma reclusão, como eu já falei, e não vai poder mais frequentar aquele estádio por 3 anos. E também no artigo 13, significa impedir ou obstruir o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Uma pena é reclusão de 2 a 4 anos. Geralmente, hoje em dia, né, é um pouco mais visto, mas antigamente não era tão visto um soldado gay lá servindo. Então, isso entrou em uma lei que hoje em dia é crime, que não podem tirar fora, não podem deixar de servir e tudo mais. Também trouxe aqui no artigo 14 que é impedir ou obstruir por qualquer meio ou forma o casamento ou conveniência familiar e social. A pena é uma reclusão de 2 a 4 anos. Vamos supor que um casal gay vai lá no cartório para fazer todo o papelado do casamento e a pessoa que trabalha lá proíbe, fala não vou fazer, vocês não podem se casar. Com isso tudo vai ter uma pena que é uma reclusão de 2 a 4 anos. E reclusão, para quem não sabe, é quando o regime começa a ser cumprido completamente no fechado. Aqui trouxe para vocês também alguns estados do Brasil mais homofóbicos. Em primeiro lugar, nós temos o Piauí, segundo, Pará, terceiro, Santa Catarina, quarto, Distrito Federal, quinto, Alagoas, sexto, Ceará, sétimo, Sergipe e oitavo, Mato Grosso. Aqui trouxe também algumas curiosidades que seria: a Argentina se torna o primeiro país da América Latina a legalizar o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, só em 2010, uma lei extremamente recente. Também trouxe uma curiosidade para vocês, que muitas pessoas não sabem, que no dia 17/5 é celebrado o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Seguindo, também temos o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a regra que proíbe a doação de sangue por homens gays e bissexuais em 2020. Geralmente, hoje em dia, quando uma pessoa da comunidade LGBT para doar, seja uma pessoa, vamos dar um exemplo de um homem gay, ele vai lá doar, ele tem que ficar de 6 a 3 anos sem poder ter alguma relação sexual para poder sim estar doando sangue. E mesmo assim passa por um monte de coisas burocráticas. Também trouxe aqui o Conselho Nacional de Justiça legaliza o casamento homoafetivo no Brasil só em 2013. Aqui algumas fontes do meu trabalho e obrigado pela atenção. Eu acho importante abordar esse tema, pois está presente no nosso dia a dia e algumas pessoas também eles têm preconceito com esse tipo de sexualidade das pessoas, não respeitam, e é isso. Bom, eu achei o trabalho muito necessário, importante, porque muita gente ainda trata essas pessoas como doenças, entre essas coisas, e não é bem assim, a gente sabe. É importante conscientizar as pessoas para que cada vez mais a gente possa viver em um mundo melhor, sem preconceito, sem morte, sem que essas pessoas possam sofrer por ser o que elas são. É um tema de extrema relevância, achei muito importante porque tem bastante informação para muitas pessoas que não sabem, não conhecem sobre a comunidade LGBT e é importante para evitar o preconceito, como foi dito antes. Né? É isso. Tenho uma dúvida sobre a questão da doação de sangue, né? É quanto tempo que tem que ficar de sem... 6 até 3 anos. Não. Eu falei isso no vídeo? Pode corrigir? Claro, eu posso corrigir. Sobre a doação de sangue ali, que eu acabei citando ali em cima, que sobre os homens gays não poderem estar doando sangue, é de 6 a 1 ano sem ter relações sexuais. 6 meses a 1 ano? 6 meses a 1 ano, sem ter relações sexuais, para poder estar doando seu sangue ali, para ajudar uma pessoa e tudo mais. Agora estarei dando continuidade em assuntos que geram preconceitos e estarei apresentando para vocês sobre a intolerância religiosa. Por que deste tema? A intolerância religiosa, ela gera preconceito. Alguém não reconhece ou não respeita a religião ou crença do outro. E isso é uma prática que deve ser combatida, pois traz à tona a falta da liberdade religiosa.
E o que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa é a incapacidade de aceitar o que é diferente, é não tolerar opiniões que se diferenciam das suas. Muitas das vezes elas são seguidas de atitudes ou práticas que geram preconceito ou violência. Você provavelmente já ouviu falar de algum caso de discriminação ou preconceito de uma pessoa por conta da sua opção religiosa. Esse fenômeno ele acontece no mundo todo, pois está presente em quase todos os momentos da nossa história. A religião, como você já deve saber, ela já foi e ainda é motivos para conflitos e guerras. E graças ao pensamento republicano, houve a separação da igreja e do Estado, formando aquilo que nós chamamos de Estado laico. Estado laico ou Estado secular significa um país ou uma nação com uma posição neutra no campo religioso. Ou seja, ele não vai poder adotar nem privilegiar uma religião. E ele também tem como a imparcialidade de não se envolver em assuntos religiosos. E o Brasil, ele é oficialmente um Estado laico de acordo com o artigo da Constituição brasileira de 1988, que está escrito que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Contudo, a laicidade do Estado ele pressupõe a não intervenção da Igreja no Estado. E um aspecto que contraria essa postura é o ensino religioso que são dadas nas escolas públicas. O ensino religioso, como tinha dito antes, ele é uma disciplina básica de educação brasileira. Ele tem como reflexões sobre fundamentos, costumes e valores de várias religiões existentes na nossa sociedade. Também ele tem como principal objetivo resolver questões como ética, moral e também ao comportamento que envolve na sociedade. Ele também abrirá espaço para que os alunos aprendam cada vez mais sobre a empatia, a justiça, a igualdade e a importância do amor ao próximo. Intolerância religiosa no Brasil. História. Então, a intolerância religiosa no Brasil começou com a implantação da religião católica pelos portugueses. Então, antigamente, a religião oficial era a religião católica, ou seja, então isso significa que não podia existir nenhum outro tipo de religião, além dessa. E graças ao pensamento republicano, que várias pessoas começaram a enxergar a necessidade de separar as decisões estatais da igreja. E foi aí que surgiu, como eu tinha dito antes, o Estado laico. E em 1903 foi revogada a lei que impedia templos não católicos de terem características de igrejas. Essa aqui é a Mãe Gilda de Oxum. Ela foi uma ativista brasileira. Ela combateu a intolerância religiosa. Ela morreu lutando o seu terreiro, Era da religião Candomblé, lutando pelo seu terreiro, e ela também se tornou uma grande referência aos terreiros de Itapuã. Tá, quais são as matrizes religiosas no Brasil? Então, gente, o Brasil, há diversas religiões, há diversas crenças. E também podemos dizer que graças a essas diversas religiosidades, também ele ajudou na construção da nossa cultura aqui do país. E por conta dessa multiplicidade de credos, de religiões, eles dividiram em 4 matrizes religiosas, que foi a matriz indígena, a matriz africana, a matriz ocidental e a matriz oriental. A matriz indígena, ela possui uma enorme variedade de religiosidade. Ela está mais ligada ao sagrado natural. Já a matriz ocidental, ela contempla as religiões monoteístas, ou seja, aqueles que acreditam em um único Deus.
Como exemplo, temos as religiões cristãs, o judaísmo e o islamismo. Também temos a matriz oriental, que é também conhecida como o budismo, sendo compreendido também o Hare Krishna, Sextoye, messiânica, a filosofia como o taoísmo, confucionismo e o shintoísmo. E também temos a matriz africana, que contempla várias religiões, como a Umbanda e o Candomblé. A Martinha irá explicar um pouco mais sobre a matriz africana. Bom, a matriz africana, né, é a religião que mais sofre preconceito por diversos fatores. Um deles é porque é de origem africana, lá da África, ela é de um povo negro, que por diversas vezes sofreu preconceito na sociedade e ainda sofre através de sua religião. Esclarecendo algumas coisas, né? Muitos falam que é coisa de macumba, que é algo ligado a algo ruim, lado negro e tudo mais. Esclarecendo que macumba nada menos do que é uma árvore que tem lá na África, que eles extraem dela o tambor que eles fazem os rituais deles, e aquilo é a macumba. Então não tem nada a ver com feitiçaria ou essas coisas. E eles têm diversos guias espirituais, onde eles se conectam. Então é algo bem dinâmico e diferente das outras, mas não é nada do mal, muito pelo contrário. Religiões que mais sofrem intolerância religiosa. Como eu tinha dito, as religiões que mais sofrem preconceito são as religiões de matriz africana. Complementando o que o Martin estava dizendo, como por exemplo, a Umbanda, ela adora os orixás. Um desses orixás são o Exum e a Pombagira. E o Exum e a Pombagira, eles são mensageiros aos orixás. E há um mito que diz que o Exum e Pombagira estão relacionados a algo ruim, a algo muito mal. E faz com isso, e isso faz com que as pessoas tenham mais preconceito contra a religião de matriz africana. E eu trouxe duas reportagens que dizem assim: o Brasil registra 3 queixas de intolerância religiosa por dia em 2022. O total já chega a 545 no país. A taxa percentual do Brasil de intolerância religiosa é de 106%. 106%. E religiões de matriz africana, elas são alvo de 59% dos crimes de intolerância religiosa. Isso daqui, essa reportagem aqui, a segunda reportagem ali foi em 2019 e essa aqui foi em 2022. E hoje em dia está acontecendo mais intolerância e cada vez mais preconceito às religiões. E também são registradas a destruição de imagens de santos em templos católicos, bem como ataques em terreiros de Candomblé e Umbanda. Tá, intolerância religiosa é crime? Se você está ofendendo ou violentando uma pessoa por conta da sua religião, isso seria um caso de discriminação religiosa. Como exemplo, temos essa idosa aqui, que é agredida a pedradas e a família denuncia intolerância religiosa em Nova Iguaçu. Essa idosa aqui tem 65 anos, ela sofreu lesões no rosto, no braço, segundo a filha, a agressora foi uma vizinha. E também a filha, ela diz que já acontecia isso, mas não tipo agressão física, mas agressão verbais. Não só por uma vizinha, mas como todos os vizinhos presentes estavam ali. E no Brasil, a discriminação religiosa é crime. Pela Lei nº 7.716 de 1989, que foi alterada pela Lei nº 9.459 de 1997. Desculpa. Nessa data é comum representantes de diversas religiões fazerem passeatas com o objetivo de chamar a atenção para esta questão, que é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa.
E como combater a intolerância religiosa? Alguém que quer dar algum exemplo, quer falar alguma coisa? Eu acho que, primeiramente, fazendo palestras e esclarecendo dúvidas, né? Porque eu acho que ninguém nasce preconceituoso, e sim, acaba se tornando. Então, eu acho que quanto mais a gente falar desse assunto, quebrar esse tabu, menos preconceito vai ter em cima dessas religiões. Isso, acredito que informação e diálogo, né, são as melhores, a chave, né, pra gente conseguir combater a intolerância religiosa. Então, gente, como combater? Na minha opinião, é só você ter conhecimento e respeitar o próximo. Independentemente se o Estado ou você seja contra esse tipo de religião, isso não significa que você tenha todo o direito de criticar essa religião, ofender ou julgar ela. Então, cada um temos que ter respeito uns aos outros, independentemente qual seja a sua religião. E também não complementando só na religião, mas também como todos os tipos de preconceito, como a gordofobia, a homofobia, a transfobia e vários outros tipos de preconceito. Lutar contra todos os tipos de preconceito que existem no país. E para finalizar, eu trouxe uma frase que diz que cada pessoa é livre para acreditar no que quer e seguir o que acha ser melhor para si. Não temos o direito de criticar nem querer induzir ninguém. Por isso, ame incondicionalmente e sem julgamentos, ainda mais quando se trata de religião. E então, a religião, ela não é um tabu e nem um motivo para haver desentendimento entre as pessoas, pois cada um crê no que quer e cada um crê no que faz melhor para si. Então... Bom, eu achei uma ótima apresentação, bem esclarecedora, com bastante informação. Um exemplo bem grande que a gente já teve, que infelizmente teve muitas mortes, foi o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Foi um exemplo de intolerância religiosa contra as pessoas judias. Então, eu acho que o teu trabalho é muito importante para que, quem sabe, futuramente, a gente viver num mundo bem melhor, onde todo mundo pode expressar os seus gostos e opinião sem sofrer nenhum tipo de agressão, seja ela verbal ou física, psicológica, enfim. Eu gostei muito do teu trabalho, né? Parabéns. Isso, assim como a Moniquinha disse, né? Porque nós somos todos humanos, mesmo independente da religião que a gente escolha seguir, independente da nossa sexualidade, do gênero, da nossa cor de pele. E eu gostaria de estar acrescentando aqui, ela falou sobre o nazismo, que foi muitos anos atrás, mas atualmente a gente ainda tem casos de intolerância religiosa, né? Às vezes na escola a gente vê um coleguinha falando besteira para um coleguinha que segue outra religião. E até mesmo no início desse ano aconteceu num terreiro de Umbanda, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em que adolescentes tacaram pedra lá dentro do terreiro. Eles estavam fazendo um culto, eles estavam pregando lá e jogaram pedra, e aí acabou atingindo uma senhora também, mas nada sério, mas infelizmente acontece ainda hoje. É isso, eu gostei muito do trabalho, Eric, e como a Matinha disse, né, é importante a informação, porque as pessoas falam, macumba é disso, é daquilo, mas é porque elas não pesquisaram a fundo para saber que na verdade, como a Eric disse, era uma árvore, né? Parabéns, Eric. Eu também gostei muito do trabalho do Eric, eu achei extremamente interessante para nós alunos que estamos aqui com ele todos os dias e para todas as pessoas também estarem conhecendo sobre isso. Eu acredito que deve ser mais falado, não só em redes sociais, como talvez em escolas ou na comunidade em geral. E é isso, galera, nosso podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Já vão deixando o seu like aqui, se inscrevendo e acompanhando a nossa página, porque daqui a pouco provavelmente já tenham saído vários outros podcasts. É isso, muito obrigado.